Os indígenas são um grupo humano, né, que tinha seu caminho, a sua evolução, a sua vida e que não foi nem compreendido nem respeitado pelo homem branco. E como uma forma de imposição, né, da sua maneira de ser, o homem branco os dizimou praticamente da face do planeta como sua expressão mais pura, como eles viviam, né, como era a sua cultura e a sua vida. E não é diferente nessa região da Argentina, região de Chaco, que não compreende só a província de Chaco, mas esse termo era toda uma área que compreendia o norte da Argentina, o sul do Brasil, uma parte do Paraguai e até a Bolívia. E aí vivia um grupo indígena muito grande, uma população indígena muito grande. Actualmente tiene como 1 millón de habitantes, pero es la provincia que tiene más pueblos originarios. Hay más de 33.000 aborígenes, de los cuales las tres etnias más destacadas son las Mocovíes, los Wichí o Matacos y los Gon de la etnia Toba. Y lo que más hay son los Tobas que fueron a las ciudades, se mezclaron con los criollos. O último massacre aconteceu no ano de 1925, ou seja, é bem recente, o que traz pessoas que estão hoje já com uma certa idade avançada, mas que participaram disso, que viveram a experiência direta, né, de serem perseguidos, de ver seu povo sendo destruído, massacrado. E víamos que era um povo, esse povo originário, que trazia dentro de si as suas raízes, as suas origens, escondidas dentro de um baú. Eles estão vivendo na cidade, eles deixaram para trás a natureza, a sua natureza interior. E isso fazia com que nós íamos entendendo que eles também foram desalojados de sua casa, de sua origem, como está ocorrendo no Oriente Médio. Eles já são o resultado dessa ausência da pátria, do costume, do hábito. Eles já estão vivendo uma outra cultura, numa civilização completamente diferente daqueles hábitos que eles têm no seu interior. Só que eles continuavam com a esperança dentro deles. Eles vivem essa esperança. Eles vivem uma alegria, eles vivem uma fé, que é o que lá no Oriente Médio, o que a hierarquia disse, muitos estavam perdendo. Estavam perdendo da consciência. Então, o que vivíamos com esses irmãos para poder ser remetido era justamente essa esperança que não pode morrer. E eles têm uma chave especial dentro deles, que é a mansidão. Essa mansidão faz com que esse dia a dia, essa ida à escola, como todas as crianças, essa vida normal, e aquela vida que eles tinham, aquela cultura, aquele amor de sua origem, aquela convivência, aquela unidade, aquela irmandade, está guardada dentro deles. Quando a gente pensa numa missão, imediatamente a gente já sabe que existe um propósito para ela. E aí vem todo um exercício nesse sentido de busca de unidade. Então não é que é uma coisa assim que surge espontaneamente, mas é uma coisa que cada um tem o seu exercício, o seu esforço para buscar essa unidade. E nós tivemos a graça e a vantagem de estar numa missão onde essa consciência da unidade está plantada na consciência dos povos originários. Eles têm isso dentro deles. Então nós recebemos isso na missão, porque nós chegamos em algumas comunidades onde havia uma organização, havia uma hierarquização com o cacique, era um respeito, eles se respeitavam mutuamente. E isso pôde ser refletido para dentro do grupo missionário. A quietude deles, o respeito mútuo, o cuidado das crianças mais velhas com as mais novas. Existem sempre um grau de hierarquização, de respeito, que faz com que a unidade seja gerada. E isso foi
lapidando o grupo e facilitou muito a missão. Es muy importante rescatar, valorar lo poco que nos queda. La cultura, la religión, las tradiciones, las costumbres. Yo de mi parte, como mamá, siempre les enseño a mis hijos para que ellos el día de mañana no pierdan el dialecto, la cultura, la religión. Fue llegar ahí y en verdad lo que me encontré en principio fue el silencio de ellos y un estado de observação e de evaluação de nós. E a hora que nós fomos interagindo, nos colocando de modo muito sincero, muito espontâneo, muito respeitoso, sempre perguntando tudo antes de fazer, consultando o cacique da comunidade, tudo isso foi criando, né, uma certa confiança. A partir daí parece que essa linguagem do coração, essa vontade de viver uma fraternidade foi assim como que se colocando predominante. Foi possível nos integrarmos de forma muito fácil. Y aceptaron súper bien la orden a nosotros y nosotros lo recibimos también en el corazón y fue lindo porque todos vivíamos en esa energía de Dios. En la misión se hicieron tareas múltiples de las cuales participamos todos los integrantes, pero yo tuve una tarea más específica que fue participar en el equipo de salud que estaba integrado por médicos y odontólogos. En total se atendieron más de 160 personas. Más del atendimiento físico, lo que podíamos proporcionarle, que no era mucho en el plano material, salvo alguna medicina y poder hacer alguna curación. Creo que el escucharlos, el poder estar y escuchar y sentir lo que ellos necesitaban. Una queja de un dolor, de un malestar. Pudimos observar que ellos tenían a veces enfermedades así bastante movilizadoras y ellos se presentaban con una gran calma, diríamos que con una resignación que quizás también es propia de su raça, ¿no? A través de los tiempos. A gente sabe que culturalmente a situação de estar sendo atendido no dentista nunca é muito agradável para ninguém, mas com eles a gente não tinha muito esse problema, mesmo com as crianças, porque eu acho que eles são assim já muito pacificados, assim, é uma coisa que está incorporado na consciência deles, essa coisa de ser pacífico, não é passividade, é aceitação, que eles não têm o hábito, assim, da escovação dentária instalada, então a gente trabalhou muito nesse foco, né? Os outros missionários fizeram um trabalho com as crianças, de ensinar a escovação. Al día siguiente inclusive les preguntamos si habían practicado y todos se habían lavado los dientes. No, eso fue lindo. Fundamentalmente trabajamos con pinturas, dibujar, llevamos colores para que ellos dibujen, que coloreen. Hicimos juegos, inventamos canciones, trabajamos con la música, inclusive hicimos coreografía, bailamos, en fin, todo lo que estaba a nuestro alcance. Y eran hojas de dibujos, hojas y hojas y hojas. Y hubo muchos dibujos de arcoíris, de las familias, de casitas. Mirá, señor, mirá, mirá. Digo, sí, qué lindo. Y ellos con una sonrisa gigante. Había niñas que tenían muchos piojos y muchos nudos. Y ellas mismas venían. ¿Me puede sacar los piojos, señor? Por favor. Que entramos nesse lugar, a Madre Teresa sentiu, estava muito quente, um calor bem intenso, que uma das tarefas seria dar lavar as cabeças dessas meninas,
que era um contato que iríamos ter. E foi lindo. Quando elas tinham muito piolho, então elas ficavam coçando aqui o tempo todo. E quando colocamos essas meninas na cadeira, percebemos que elas não tinham um contato físico. Então, quando começamos a lavar a cabeça, pegava a mão assim, elas quase que dormiam, totalmente entregues. Era uma alegria isso. Y esperaban, no tenían problema, se quedaban quietitas. Y el peine fino, nosotros cuando somos chicos, ¡ay, ma! ¡Ay, no! ¡Me duele, me duele! Ellas, silencio profundo, ni una queja, nada. Encantadas y salían con sus cabellos brillantes. Hasta el vinagre pedían. ¿Qué niño gusta el olor de vinagre? Ni yo creo. Maurício implantou corte de cabelo e havia poucos que se estavam a ofertar, então eu me ofertei para dar um apoio no corte de cabelo. E a partir daí, seguem com essa tarefa até ao final. E ao longo da tarefa, fui tendo contato com as crianças, depois com adultos e depois até com jovens y señoras. La principal actividad fue estar más con los chicos, más con la parte de la música, ¿no? Ya que había unos que les gustaba pintar, les gustaba dibujar, pero en el momento de la música todo el mundo se enganchaba. Ahí hizo con que tuviésemos una relación con ellos a través de la música. Al principio ellos estaban medios así distantes, pero en el momento que ya los hermanos agarraron la guitarra, ahí ya se hizo una fusión con ellos. Nosotros fuimos preguntando el idioma de ellos, cómo se canta, algún cántico de ellos que en su idioma original, ¿no? Al final, ¿no? Ahí nosotros quisimos ofertar un cántico y como ellos son cristianos, ofertamos ese cántico que habla de la historia de Jesús, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a contar una historia, escuchen atentos. Y estaban todos los niños sentados en el piso y toda la red luz y los adultos alrededor, ¿no? Formando la ronda. Y cuando nosotros comenzamos a decir, cuenta la historia, que un hombre llamado Jesús, todos se quedaron así, escuchando mismo, porque ellos se quedaron así paralizados, escuchando la historia de Jesús, la historia de Cristo. Y algunos querían hasta cantar, pero no sabían cantar. Se quedaban así, haciendo la mímica. Então foi uma experiência muito interna, porque mesmo no meio do caos, do esgoto, da lama, do piolho, da sarna nos animais, da precariedade, da tristeza, da dor, do abandono, existia algo que eles emanavam que estava além das aparências. E isso nos preenchia, nos dava esperança, nos dava uma alegria que não é uma alegria externa, é uma alegria interna, uma alegria que brota de um coração que não é o nosso. Então eles nos ensinaram a sermos mais pacíficos diante de situações adversas. Mas eu aprendi da esperança, da perseverança, dessa confiança em Deus. Fuimos quizás colocados como para dar algo y fuimos a aprender. Ellos no perdieron la esperanza, y mismo que ellos hayan sido lastimados, discriminados, así es como que no dejan de abrir su corazón. Tendríamos que aprender del silencio, de la paciencia. Ellos son mansos de verdad. Eles expressam pureza, expressam serenidade.
Y es lindo porque uno termina teniendo una conexión con Dios más fuerte, ¿no? Porque Él se entrega y bueno, y vos, estoy acá, tengo que ir a servir, bueno, ayúdame a ver cómo tengo que hacer, ¿no? Y uno va aprendiendo y es muy lindo porque esa conexión con Dios así que se va, ¿no? Como algo más vivo, ¿no? Nossos corações saíram dessa missão com mais vontade de amar qualquer povo. Que a gente possa realmente distribuir tudo isso que nós estamos recebendo. Não pode ficar guardado dentro das nossas casas. A gente precisa sair, porque um irmão, que a gente faça algo por ele, 1000 vão estar recebendo isso. Não querer fazer grandes coisas, fazer pequenas coisas com muito amor. Esse foi o legado que Madre Teresa de Calcutá nos deixou. Que nós possamos ser simples, estarmos dispostos a amar com o que a gente tem, com o que a gente é. Não precisa ser um doutor, não precisa ser um letrado, basta ter amor no coração para dar para os irmãos. E nisso nós sentimos a união profunda com os irmãos que estavam na Turquia, porque nós sabíamos que eles estavam vivendo a mesma experiência que nós, que eles estavam sentindo dessa forma, nós sentimos isso. Nós sentimos uma unidade entre as duas missões. Num determinado momento, era como se nós estivéssemos andando em paralela e essa paralela se encontrasse em algum espaço e nós ficamos juntos. Nós éramos um só grupo, nós não éramos duas missões, nós éramos uma missão por Deus. E que isso preenchia o espaço com um enorme coração.